Olá! E para encerrar esse nosso ciclo de aprendizado sobre o plantão judicial, vamos falar agora um pouco sobre as possíveis intercorrências, ou seja, o que devemos fazer em caso de indisponibilidade do sistema? Se o PJE não está funcionando, se o e-mail não está funcionando, como devemos proceder? E depois, o que fazer quando esses sistemas voltarem a funcionar? Como é que a gente protocola esses pedidos que foram recebidos de formas excepcionais? Vamos ver? Bem, vamos falar então sobre os procedimentos em caso de indisponibilidade do PJE ou da sua não utilização. Como nós vimos, em regra, o recebimento, né, do expediente, da petição, ele ocorre dentro do sistema PJE plantão. Essa é a regra, pois é vedado o recebimento de por qualquer outra forma, exceto, de acordo com a instrução normativa, em caso de indisponibilidade do sistema PJE ou ainda quando o usuário externo não dispuser de certificado digital em razão de caso fortuito ou força maior, e desde que trate de necessidade para praticar ato urgente ou destinado a impedir o perecimento do direito. Então, nesses casos, será permitido o protocolamento fora do sistema PJE. E aqui cabe uma ressalva muito importante em relação à indisponibilidade. Quando nós vamos considerar essa indisponibilidade? Será que o fato do usuário externo não estar conseguindo acessar o PJE é uma indisponibilidade? O problema de conexão do usuário externo configura essa indisponibilidade? Não. De acordo com a instrução normativa, ele diz que a indisponibilidade ela deve ocorrer mediante o registro no site do tribunal ou mediante reconhecimento pelo serviço de plantão da CETIC. Então, apenas nesses casos é que será admitida pelo magistrado plantonista aquele protocolamento fora do sistema PJE. Então, caso não seja admitida, é importante que o magistrado indefira o pedido recebido via e-mail, comunicando aquele indeferimento e falando da necessidade de que aquele pedido seja protocolado da forma correta no sistema PJE. Então, vamos ver um pouquinho, de forma geral, como é esse procedimento excepcional, que ocorre exatamente quando o pedido, a ação, ela é ingressada, né, fora do sistema PJE. Então, os expedientes, os pedidos e petições, eles são enviados ao e-mail institucional da vara plantonista. E aí foi o que a gente falou no início, e quando o próprio e-mail institucional ele está indisponível? Nesse caso, os servidores do tribunal devem ficar atentos às redes sociais do próprio tribunal, de acordo com a instrução normativa, pois lá será divulgado o e-mail que será utilizado pelas unidades plantonistas. Então, não sendo possível utilizar o PJE, sendo aquele pedido recebido via e-mail, todo o cumprimento será fora do PJE, tendo em vista a sua indisponibilidade. E o magistrado, então, passará a assinar, deverá assinar aquela decisão de forma eletrônica. Para a assinatura eletrônica da decisão, existem diversas formas. Uma forma possível é mediante assinatura com o uso do certificado digital do PDF. Então, o magistrado cria a decisão, elabora a decisão no seu editor de texto preferido, salva ela em PDF e pode utilizar o próprio certificado digital do tribunal para assinar. Vamos ver? Suponhamos que essa seja uma decisão que já foi elaborada pelo magistrado e salva em PDF. Nesse caso, feita a decisão, o magistrado deverá procurar por ferramentas, certificados ou usar certificados, a depender da sua versão, assinar digitalmente. O sistema irá explicar como deverá proceder, que aqui nesse caso ele deve clicar e arrastar, tá, no local onde deseja que apareça a sua assinatura eletrônica. Então, eu vou clicar com o mouse onde eu quero que apareça, o tamanho que eu quero deixar a minha assinatura eletrônica, em que formato, em que posição, clico, seguro, arrasto. O sistema aqui aparecerá os certificados disponíveis no computador. Você seleciona o seu certificado digital, continua, aperta em assinar. Aqui ele vai pedir para você indicar o local onde você quer salvar aquela decisão assinada. Se você desejar substituir a decisão não assinada pela assinada, você aperta em sim ou pode dar um novo nome àquele arquivo. Feito isto, você coloca a senha do seu token e a assinatura aparecerá, conforme consta nesta tela.
Então, como vimos, todo o cumprimento, nesse caso, de indisponibilidade, ele é feito fora do PJE. O magistrado irá assinar aquela decisão de forma eletrônica. E nesse caso, é ainda mais imprescindível que as decisões proferidas elas tenham força de mandado. Uma vez que o sistema está fora do ar, a própria decisão ela servirá como mandado e será encaminhado aos seus destinatários. Feito isto, cumprida aquela determinação, nas 24 horas úteis subsequentes ao restabelecimento do sistema, o servidor plantonista deverá protocolar o processo no PJE. Aqui temos um caso interessante em relação ao plantão cível. Existe uma possibilidade de que, independentemente do sistema estar indisponível ou não, do recebimento do pedido de autorização de viagem via e-mail. Ele é protocolado pela parte que esteja desacompanhada de advogado ou defensor público diretamente no e-mail da unidade plantonista, anexando todos os documentos comprobatórios necessários. Nesse caso, o servidor plantonista irá protocolar imediatamente aquele pedido no sistema PJE. Observe que o sistema não está indisponível, então não tenho que esperar 24 horas. Recebi um pedido de autorização de viagem, nesse caso, imediatamente o servidor deverá fazer o protocolamento. Vamos ver então como a gente deve proceder para protocolar no PJE. Então, antes de protocolar, o primeiro passo é fazer o download de todos os documentos recebidos por e-mail, e aqui recomenda que seja criada uma pasta no seu computador, devidamente identificada, com o número de todos os processos que estão sendo recebidos via e-mail, e organizados todos os arquivos. E no PJE, nós vamos utilizar o perfil de protocolador para fazer esse protocolamento. Vamos lá. Estando aqui com o perfil de protocolador, o servidor irá, no menu do lado esquerdo, clicar em Processo, Novo Processo, e aqui precisará escolher a matéria a qual diz respeito o processo. Aqui, apenas a título exemplificativo, iremos ilustrar com uma matéria de Direito da Criança e do Adolescente. Vamos apenas a título ilustrativo também escolher Recife, plantão judiciário. Observe que essa opção ela aparece quando eu estou com um sistema de plantão aberto, podendo distribuir para as unidades plantonistas. Nesse caso, vamos supor que seja justamente o recebimento de uma autorização de viagem, né, via e-mail durante o curso do plantão, e aí o servidor vai precisar fazer esse protocolamento. Vem aqui, coloca Recife, plantão judiciário, para que aquele processo seja distribuído para a unidade em qual ele está atuando. Em classe, coloca autorização judicial. No nosso material de apoio, vamos falar um pouco mais sobre essas competências e classes. Clicamos em incluir. Aqui será necessário selecionar um assunto que seja adequado à classe que foi selecionada, certo? Então, nesse caso, por se tratar de autorização de viagem, a gente vai escrever aqui viagem, né, no assunto e fazer a pesquisa. Eu também poderia olhar aqui embaixo, descendo um pouco a tela, a gente consegue ver todos os assuntos que estão relacionados. Se vocês forem ver aqui, ó, já temos 2 assuntos relacionados à classe que seria pertinente, viagem nacional ao exterior. Vamos supor, só vou mostrar aqui como a gente poderia fazer usando a palavra-chave, né? A gente clica em pesquisa, ele faz o filtro naquilo que eu quero, naquilo que eu pesquisei, eu seleciono exatamente o assunto que eu quero, vamos supor que seja uma viagem ao exterior, clico na setinha e o assunto passa a estar associado. Então, do lado direito são os assuntos possíveis, no campo do lado esquerdo aparecem os assuntos que eu associei àquele processo. Após cadastrar o assunto, é necessário cadastrar as partes. Aqui, o cadastro de parte, ele é feito mediante esse botãozinho de adicionar parte, onde eu vou precisar dizer se é uma criança ou adolescente, cadastrar o CPF, fazer todo o cadastro de retificação aqui do processo. Posso acrescentar também outros participantes. O polo passivo, neste tipo de ação, não é de cadastro obrigatório. Feito isso, passamos para as características do processo. Aqui, o servidor irá dizer se a justiça é gratuita, se houve pedido liminar, qual o valor da causa, tudo isso ele deve discriminar. E toda vez que fizer uma alteração em qualquer um desses campos, deverá apertar no botão de salvar, para que aquele elemento, aquela informação seja salva no cadastro daquele processo. Segredo de justiça e prioridade, caso tenha.
Em seguida, além de características, será solicitado pelo sistema a inclusão de petições e documentos. Aqui, o que recomendamos, o que orientamos, é que vocês façam aqui uma certidão, certo? Explicando o motivo daquela distribuição, aquele protocolamento está sendo feito pelo servidor plantonista. Então, aqui nós podemos colocar, por exemplo, vamos alterar aqui o texto, a cor, que o presente processo foi recebido mediante e-mail institucional na unidade plantonista sede comarca tal, do dia tal. É uma breve explicação daquele protocolamento. Feito isto, essa certidão, vamos salvar e adicionar os anexos. Os anexos estes que estão salvos no seu computador. Você baixou todos os documentos que foram recebidos via e-mail e agora nós vamos anexar. Para anexar, você vem do botão adicionar, pesquisa dentro da pastinha correta o documento que deseja, tá? Vamos supor que aqui fosse um documento, né, referente ao processo que você deseja anexar. Quando você seleciona, para que realmente aquele documento seja juntado aos autos, é necessário dizer qual tipo de documento que você está juntando. Se é um documento de comprovação, uma diligência. Aqui existem várias opções que o servidor deve buscar a mais adequada, certo? Não encontrando uma classe mais adequada, temos a opção genérica de outros documentos. E na descrição, ele pode informar do que se trata aquele documento. Vamos supor que seja o documento pessoal da parte autora. Ele pode informar. Observa que aqui apareceu um checkbox verdinho sinalizando que aquele documento foi anexado com sucesso. Feito isso, será necessário assinar, para que você possa seguir para o passo seguinte, a assinatura mediante certificado digital. O último passo, e mais importante, é o protocolamento daquela ação. Observa que aqui ele já está indicando, né, que a competência daquela ação será do plantão judiciário civil. Nesse caso, porque a gente escolheu a vara plantonista como competente, ele vai trazer um resumo de tudo o que foi feito, né, nas classificações, as partes que foram cadastradas, e o servidor, para finalizar, basta clicar em protocolar. Feito isso, o processo irá para a unidade correta, a unidade que deverá fazer o julgamento daquela ação. Vamos revisar o que vimos na aula de hoje? Então, nessa última aula, nós vimos o que devemos fazer e como devemos proceder em caso de indisponibilidade do PJE, não só do PJE, mas também do e-mail institucional, onde devemos ficar ligados nas redes sociais do Tribunal de Justiça para saber qual e-mail deveremos utilizar. Em caso de indisponibilidade do PJE, então, serão recebidos os processos, os pedidos, mediante e-mail institucional, cabendo ao servidor fazer o protocolamento daqueles pedidos dentro do prazo de 24 horas úteis a contar do restabelecimento do serviço. É importante que, nesses casos, a decisão seja proferida com força de mandado, para garantir a celeridade e a presteza na nossa ação do nosso trabalho. Isso também serve e é de extrema importância no caso de plantão criminal. O plantão criminal também depende muito do BNMP, e os nossos mandados de prisão, os nossos alvarás de soltura são todos expedidos no BNMP. Porém, como todo sistema, ele pode ficar indisponível. E ficando indisponível, a decisão terá força de mandado e deverá ser encaminhada para a unidade competente, para a autoridade policial competente, para que ela seja cumprida. E sendo restabelecido o sistema, o servidor precisa fazer o registro e protocolar corretamente no sistema, alimentando de forma correta. Com isso, nós finalizamos o nosso curso. Espero que ele tenha sido proveitoso e que ajude você na sua atuação do plantão judiciário. Muito obrigada.